está começando mais um programa Acontece, aqui na TV FIB. E hoje nossa convidada é a advogada e vice-presidente da OAB, Márcia Negrisoli. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Muito bom, a gente está aqui conversando, vai conversar com a Márcia, só que o assunto assim não é muito legal. A gente vai conversar sobre violência sexual, violência moral, assédio sexual e assim, já começando o programa a gente vai falar que a cada 2 horas morre uma mulher no Brasil. É isso mesmo, Márcia? É isso mesmo. Infelizmente, os índices de violência não diminuem, né? Embora nós tenhamos legislações muito amplas que protegem realmente a mulher, né? Mas eu acredito que o problema é cultural, é social, ultrapassa só o campo das leis. Certo, porque assim, o feminicídio, que não é tão novo assim, né? Acho que já tem um tempinho já que tem feminicídio, acontece a cada hora aqui no Brasil. Como que você explica isso? Por que isso acontece? Tipo, o homem não aceita a separação? Quais são assim, os casos mais comuns que vocês veem? Em primeiro lugar, acho que é bom a gente enfatizar a Lei Maria da Penha, sim, que é a nossa primeira legislação de proteção à mulher que é vítima de violência doméstica, vítima de violência familiar, né? Então, é uma legislação que é considerada uma das melhores legislações do mundo nesse âmbito, né? Então, a gente se pergunta realmente se nós temos uma das melhores legislações do mundo, né? O porquê os casos não diminuem. Por que eles continuam fazendo, sendo que sabem que, né, que não vai dar certo para eles? Não vai ficar impune, né? Uma hora eles vão ser pegos e aí? Exatamente. Mesmo então, assim, continuam. Infelizmente, isso vem de questões sociais, questões culturais, né? A Lei Maria da Penha, ela foi um marco divisor, porque ela tirou aquele caráter de que o agressor nada aconteceria com ele, né? Então, agora, a partir do momento que a Lei da Penha passou a ter vigência, o agressor que é condenado pelos crimes ali tipificados, a pena para ele não é outra a não ser a prisão, né? E antes da Lei Maria da Penha, era permitido algumas penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade. Que é um horror, né? Exatamente, e acabava deixando a mulher muito aflita que sofria esse problema, porque ela tinha muitas vezes receio de recorrer a uma delegacia, de recorrer ao fórum, porque ela sabia que a grande maioria dos casos nada aconteceria, né? Então a Lei Maria da Penha ela foi um divisor nesse sentido, porque justamente trouxe a pena de prisão para esse agressor. Certo. E aumentou o número de denúncia? Porque assim, a gente costuma, né, a escutar que as mulheres elas têm medo ainda de denunciar. Ou então fala assim, foi uma vez só, não tem problema, né? Vai que ele melhora. Olha, aconteceu 2, 3 vezes, não, mas ele vai melhorar. Ou então, não, eu tenho medo dele fazer algo pior comigo ou com meus filhos, por isso que eu não vou denunciar. Como que você vê a realidade hoje? Elas continuam com esse medo? Continuam e muitas vezes a relação familiar ela é muito complexa, né? Então é multifatorial, não tem um fator só para a gente definir o porquê que isso acontece, né? Então muitas mulheres às vezes deixam de trabalhar e vivem sob uma dependência econômica dos seus companheiros. Aí ela acaba aceitando tudo. Acaba aceitando porque ela não vê uma alternativa para a vida dela, né? Geralmente tem mais de um filho. Geralmente tem questões que envolvem os filhos. Então, de fato, é multifatorial. É muito difícil a gente definir o porquê que as mulheres não fazem as denúncias, né? Mas os casos só crescem. E as denúncias também vêm crescido. A partir do momento que a gente teve uma lei que penaliza com mais rigor esses agressores, então os casos têm sido cada vez mais denunciados. Por isso que esses índices, essas estatísticas têm crescido bastante. E quais são as punições, assim, para quem comete a violência doméstica, no caso? Então, a Lei Maria da Penha, ela abrange, né, alguns tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. O agressor que é condenado, né, numa decisão
de um juiz que condena esse agressor a esse tipo de crime previsto na Lei Maria da Penha, então ele pode ser preso por até 3 anos de reclusão, né? Claro que, se for um crime mais grave, né, uma tentativa de homicídio, um estupro, né, então a pena ela é combinada com as penas do Código Penal e não se aplica só à Lei Maria da Penha. Então, as legislações são aplicadas aí de forma subsidiária. Mas aí a mulher ela pode ficar tranquila que a Lei Maria da Penha vai dar total apoio para ela nesse sentido. A Lei assim. Maria da Penha ela traz essa questão da pena, mas ela também traz as medidas protetivas de urgência, que essas sim são muito importantes, né? Então a mulher que sofre uma agressão e precisa, por exemplo, ser afastada do lar para proteger a própria vida, a própria integridade, muitas vezes, né? Ela pode ter a concessão de uma medida protetiva de urgência que a protegerá nesse sentido. Então ela tem homem que não vai dar sossego, né? Exatamente. Então muitas vezes uma medida protetiva salva a vida daquela mulher. Então nós temos algumas medidas protetivas, né, previstas por essa legislação. O afastamento da mulher do lar, o encaminhamento para um abrigo, né, é uma medida protetiva que pode ser concedida. O afastamento do agressor do lar é um outro tipo de medida protetiva. Isso funciona, né? Isso funciona. O fato do agressor não poder se aproximar da companheira, né, a determinada distância, e aí o juiz estipula isso, né, então também é um outro tipo de medida protetiva. Revogação de procurações para que não tenha aí uma dilapidação do patrimônio, evitando a violência patrimonial. Não deixar que este agressor veja os filhos, né? Então, proteger também nesse sentido, para que algo mais grave não aconteça. Então, são várias medidas protetivas que podem ser concedidas para a proteção dessa mulher, que está num momento de muita fragilidade quando isso acontece. Certo. E assim, por exemplo, se a mulher for agredida uma vez, isso já é aplicado? Já pode Ela ser já aplicado, pode né? Então vai depender denunciar. muito do caso concreto. Sim. A mulher ela tem que ter a vontade de fazer essa reclamação, né? De registrar. São as provas? Como que ela pode provar que isso aconteceu se ela não tem talvez o corpo de delito ou BO, assim? Então, a primeira questão é ela fazer o registro de um boletim de ocorrência, né? Então ela faz o registro do boletim. Esse boletim ele vai virar um inquérito policial. Então, é nesse inquérito onde serão apuradas, né, as provas e os fatos. Mas isso demora um tempo? Por exemplo, se ela fez o boletim de ocorrência hoje, até virar inquérito, demora ou não? Não. É um procedimento rápido, né? Ela pode ser submetida a exame de corpo de delito, né? Então, se for uma violência física, isso é muito importante. E aí é importante que a mulher tenha consciência de que ela precisa fazer isso o mais rápido possível, porque as marcas vão desaparecendo, né? Então é importante que isso seja feito com rapidez. Mas também são ouvidas testemunhas. O depoimento da própria mulher é considerado uma prova, né? Então são colhidas várias provas e aí, finalizado esse inquérito, esse procedimento é remetido ao fórum. E lá vira uma ação penal, né? Que independe de vontade da mulher. E não tem como ela tirar a queixa depois que já virou inquérito, depois ou tem? Isso não existe mais, então, né? Foi uma das mudanças. Né? Foi uma das alterações com a Lei Maria da Penha. Então não existe mais o famoso retirar a queixa na delegacia. Porque depois faz as pazes, né? Aí fala assim, não, tadinho, né? Eu não vou acabar com a vida dele, talvez. Ou até mais grave do que isso. Às vezes a mulher ela ia retirar a queixa por uma nova ameaça desse agressor. Então, a gente não sabia o que tinha como fundo de um pedido de retirada de queixa, né? Por isso que não tem mais essa opção para ela. Não tem mais. Que é uma forma de proteger também a mulher, né? De proteger mais ainda a mulher. Com certeza. Porque, geralmente, até se a pessoa vira e fala assim, eu tô com dó, a gente já fez as pazes, ele vai fazer de novo. Muito provavelmente. Para com essa ilusão de falar, ele mudou, não vai fazer mais. Se já fez uma, já fez duas, ele vai fazer a terceira, a quarta. Né? E a mulher vai acabar sendo uma presidiária dele, assim, sabe? Né? Eu acho que vai acabar
não tendo mais esse amor, esse respeito, vai acabar com o relacionamento. Exatamente. Virando um processo judicial, né? Então o juiz chama para uma primeira audiência, onde ali ela pode desistir desta ação, né? Mas diante do juiz. Numa audiência, na frente de um juiz, de um promotor de justiça, então ela vai estar sendo cientificada de quais são as consequências desse ato, né? Então, foi uma alteração muito importante também. Certo. E quais são os tipos de violência? Você falou que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher de vários tipos de violência. Sim. Quais são? Você pode explicar um pouquinho de cada um? Então, nós temos a violência física, que é uma das mais comuns, né? Então, quando a mulher realmente ela é agredida. A violência psicológica, que é aquela violência velada, né? Uma ameaça, quando o companheiro diz, eu vou te matar. Mas como que ela prova esse tipo de violência? É mais difícil, né? Mais difícil. Então, ela pode tentar fazer uma gravação por celular, ela pode ter testemunhas, né? Então, é uma prova mais difícil do que uma violência assim, física. Algum vizinho que escute, né? Então, existem formas de se provar. A violência sexual, que muitas vezes é provada por exame de corpo de delito, né? E dentro de casa isso acontece? Muito, isso acontece muito, né? Então não existe mais aquela obrigação, mesmo num casamento, aquela obrigação sexual. Então existe o crime de estupro mesmo entre marido e mulher, né? O que é o estupro? Um ato sexual ou libidinoso sem o consentimento da mulher, né? E tem homem que pratica isso? Sim, muitos, né? Muitos. Isso é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. Infelizmente, né? Porque assim, a gente que não está nessa área do direito, assim, e tal, a gente não tem muito essa noção, né? De que o homem é capaz de fazer isso com o próprio esposo. Né? Sim. E, por último, a violência patrimonial, né? Que é pouco falada, mas que também é uma forma de violência. Então, por exemplo, o homem que retém os documentos da mulher. Né? O documento é um patrimônio nosso. Então, o marido, o companheiro, ele diz, olha, eu vou ficar com a sua carteira de trabalho porque mulher minha não trabalha. Né? Isso é um tipo de violência patrimonial. Ou ele vender, dilapidar o patrimônio sem a anuência dessa mulher. Né? Então, nós temos também esse tipo de violência previsto na Lei Maria da Penha. Certo. E, assim, essa Lei Maria da Penha, me corrija se eu estiver errado, ela também protege a mulher de algum assalto, alguma coisa? Não. É só com não, é aquela violência praticada em ambiente doméstico e familiar. Né? Então, um assalto, aí a gente está indo para a esfera do direito penal comum, né? Então, a mesma pena de uma mulher de um agressor na rua, sim, né? Praticado contra a mulher e o homem, é a mesma pena que esse criminoso vai ter. Então, a Lei Maria da Penha é no âmbito familiar. Isso, exatamente. O marido, no caso, o companheiro, Isso, exatamente. A gente fala muito em marido, em companheiro, mas a gente pode ter uma agressão entre irmãos, então, que pode ser caracterizada na Lei Maria da Penha, entre primos, padrasto, né? Então, quer dizer, a gente pensa muito, porque é o mais comum, relação de marido e mulher, né? Nessa relação afetiva. Mas existem outras formas de configuração dessa violência sem ser pelo companheiro, pelo marido. E namorado também? Também pode ser caracterizada pela Lei Maria da Penha. E quando é só, por exemplo, não é namorado ainda? Porque isso também acontece, a pessoa está só conhecendo, a pessoa está saindo, também é... Se a gente estiver falando num ambiente familiar, num ambiente doméstico, também pode ser. Também. Então é interessante, né? As mulheres denunciarem mesmo, né? Não ter medo, porque a justiça está ao nosso lado. Com certeza. A denúncia é muito importante para a proteção dessa mulher, porque se ela não denunciar, ela não vai ter uma concessão de uma medida protetiva de urgência, né, que pode salvar a vida dela. Então, além disso, também para fins de estatística, porque o governo ele trabalha com políticas públicas nessa esfera, mas para isso ele precisa de estatísticas, né? E a gente tem uma subnotificação dos casos de violência. Muitas vezes a mulher não denuncia por vergonha,
por medo, né? Então existem inúmeros fatores que fazem com que a mulher não denuncie. Então a gente não sabe, a gente não tem como precisar se essas estatísticas que são divulgadas estão corretas. Muito provavelmente não estão, porque não são todos os casos de violência que são denunciados. Então, doutora, as mulheres elas têm que entender que a denúncia é importante, pode ter sido uma vez, duas vezes, porque vai ter mais vezes, pode até chegar à morte, né? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre feminicídio. Doutora, explica um pouquinho o que seria o feminicídio. Exatamente. O feminicídio, ele é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência de situações de violência doméstica, familiar ou de preconceito por gênero, né? Então, é o homicídio praticado contra a mulher nesse tipo de situação. Então, é uma lei mais recente que trouxe uma pena mais severa para esse tipo de homicídio. Então, ele deixa de ser considerado um homicídio simples, é um homicídio qualificado, né? O feminicídio é considerado como um homicídio qualificado, e aí a pena pode chegar até 30 anos de reclusão, né? A denúncia é muito importante porque se a gente chega num caso de feminicídio, é porque, infelizmente, essa mulher já não teve uma segunda chance, né? Então, o feminicídio ele veio como um fator de proteção, né, maior da legislação. Foi muito importante, porque, assim, esses agressores terão mais receio de pegar uma pena ainda maior, né, numa situação dessa. Então, o feminicídio ele veio para ampliar essa rede de proteção à mulher que sofre violência. Vamos esperar não chegar até a necessidade, né, de ser aplicada essa lei. Isso. Acho que denunciar antes é muito melhor. Com certeza, com certeza. Evitando, assim, que a gente tenha inúmeros e mais casos de feminicídio. E tem muitos casos de feminicídio? Infelizmente, sim, né? Então, todos os crimes que são praticados, todos os homicídios que são praticados em relação à mulher vira feminicídio. A gente entra no mesmo problema de estatística, né? Porque os casos são subnotificados ainda, né? Não são todos os estados do nosso país que classificam corretamente o feminicídio. E esse não necessariamente dentro do âmbito familiar. Sim, ele é também no âmbito familiar, né, doméstico, ou por questões de gênero, né? Então, não se aplica, por exemplo, um latrocínio, que seria uma morte depois de um roubo, né? Isso não é feminicídio. Então, se a mulher é vítima de um latrocínio, aí se aplica o Código Penal, né? Não é o feminicídio, porque o feminicídio ele tem essa intenção de penalizar de uma forma mais severa o agressor que pratica essa violência doméstica, familiar, ou por gênero, ou por questões de gênero. Certo. E também tem o assédio sexual e uma outra lei que diz respeito à sexualidade também. Sim, o assédio sexual ele já também é crime, né? E ele é no âmbito do trabalho, né? Então, muitas vezes a mulher é vítima de assédio sexual pelo seu superior hierárquico, o que é o mais comum, né? Então, o chefe que tenta prometer algum benefício no trabalho em troca de uma vantagem sexual, né? Então, sai comigo que você vai ganhar mais, né? Então, é no âmbito trabalhista. E também é crime, né? Então, o assédio sexual também é crime. E de acordo com pesquisas, a cada 1 segundo uma mulher é assediada no Brasil. Assédio sexual. Assédio sexual. Um absurdo, né? Um absurdo. Porque a gente não vê isso acontecendo, o assédio sexual em relação a homens. Não. Né? Se isso acontece, é muito raro. É muito também. raro. Né? O assédio sexual em relação às mulheres, infelizmente, é bastante comum. E como que a gente pode, por exemplo, é só quando oferece alguma coisa, tal, ou, por exemplo, se ela elogia, como que diferenciar um elogio de um assédio sexual? O elogio também pode ser considerado como um assédio sexual. Então, a partir do momento... tudo relacionado a esse tema vai muito em relação ao consentimento, né? Então, se tem consentimento da mulher, não é crime.
né? Então, não é crime. Não Aí é pode crime. ser um relacionamento que vai Exatamente. surgir. Agora, se a mulher não dá esse consentimento, então ela recebe um elogio e ela fala: olha, eu agradeço, mas eu não gostaria que você repetisse isso, né? E ele continua repetindo, continua fazendo alguma investida, isso é assédio sexual, né? No âmbito do trabalho. A gente diz em relação a superior hierárquico porque é o mais comum, mas não é a única forma do assédio sexual acontecer. A gente tem também o assédio sexual acontecendo entre profissionais hierarquicamente iguais, né? Não necessariamente de superiores. E de acordo com pesquisas, são mulheres escolarizadas, mulheres que têm um cargo bom, que têm uma posição boa. Geralmente Sim, isso acontece em todas as esferas, né? Mas como via de regra vem com uma promessa de uma promoção, de algo nesse sentido, então a gente acaba colocando isso como mulheres que estão mais bem posicionadas, mas não são as únicas, não. Certo. E como que denunciar isso? Por exemplo, como denuncia? Se foi só falado, ela também tem que procurar gravar ou não? Como é que ela pode denunciar? A denúncia do assédio sexual, em primeiro lugar, ela deve ser feita para a empresa, né? Para o empregador dessa mulher. Aí ela tem que buscar recursos humanos, um diretor, alguém dentro da empresa que vá ouvi-la, né? Agora, se ela não tiver a quem recorrer, né? Se o assédio é praticado pelo próprio dono da empresa, uma empresa pequena, por exemplo, né? Então ela tem que procurar uma delegacia de polícia, uma delegacia de defesa da mulher e fazer essa denúncia no âmbito criminal. Embora uma coisa não exclua a outra, né? Então ela procura o RH, procura o seu superior, né? Uma pessoa dentro da empresa para fazer essa denúncia interna, né? Mas também, concomitantemente a isso, ela deve buscar uma delegacia de defesa da mulher para fazer a denúncia na esfera criminal. E como que ela consegue provar isso, se foi só falado? Da mesma forma, as formas de prova são bastante similares. Ela pode. Porque geralmente não tem testemunha, ele não vai falar na frente de ninguém. Ela pode ter um e-mail, ela pode ter uma mensagem de WhatsApp, ela pode tentar gravar uma conversa, né, e tentar utilizar isso como meio de prova. Aí vai muito da aceitação ou não disso no judiciário, né? Mas existem inúmeras formas de se provar, né? Muitos casos eles são escritos. Nossa, eles não têm vergonha na cara, né? Eles Exatamente. escrevem, Muitos não casos vêm medo. por e-mail, por rede social, por WhatsApp, né? Então, a prova pode ser feita em muitas das situações. E a mulher tem que também se resguardar, e ela não tem mulher também que não vai denunciar porque tem medo de ser mandada embora e perder aquele emprego. Sim. Né? Tem muitas questões envolvidas. Muitas questões envolvidas, com certeza. Se ela depende muito desse emprego, né, às vezes para manter filhos, né, muitas Hoje mulheres. Em dia, tem mulher que é solteira, né, e cuida do Exatamente. filho sozinha. Muitas mulheres são arrimo de família, né? Então, às vezes ela aguenta calada para não perder o seu posto de trabalho. Ainda mais numa situação de tanto desemprego que a gente vive atualmente, né? Mas isso qual que é o acontece. seu conselho? Elas não se acovardarem, né? Então, se existe na empresa, por menor que seja, um RH minimamente organizado, né, ela tem que buscar ajuda no RH da empresa. Ela também pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Porque a gente está falando de questões que envolvem questões trabalhistas também. Então, ela não pode ter receio, ela tem que buscar ajuda, ela tem que fazer a denúncia. Assim, eu acho que o tema desse programa é denuncie. Denuncie de qualquer forma de violência. A mulher tem que ser resguardada, tem que ser respeitada, né, em todas as esferas da vida, tanto no trabalho, dentro de casa. Sim, com Falta certeza. o respeito, né, com certeza, com certeza. A gente tem que buscar formas de ter esse respeito cada dia mais, né? E denunciar é um caminho. É um caminho bom, porque se você denuncia, a pessoa vai ser penalizada de alguma forma, né? E aí as pessoas vão pensar um pouco mais antes de fazer. Sim, é uma mudança. A denúncia faz parte de uma mudança social também, cultural também, né? E também vamos falar, para a gente já finalizar a entrevista, sobre importunação
sexual. Como é que é isso? É novo também, né? Sim, é uma legislação agora bastante recente, de cerca de 30 dias atrás, né? Então, a lei, ela tipificou como crime a importunação sexual, né? E essa necessidade veio, em especial, por conta do assédio que a mulher sofre nos transportes públicos. Então, ela veio para configurar como crime esse tipo de importunação sexual, né? Então, é a prática... que é tão comum, né? Que é tão comum, infelizmente. Infelizmente. E que antes não era considerado como crime, mas como uma contravenção penal, né? Então, a importância de ter isso considerado como crime é porque aí agora também a pena disso é a reclusão, né? Nós tivemos um caso muito emblemático de importunação sexual, onde uma mulher foi atingida pelo espermatozoide de um homem, né? Pelo esperma de um homem dentro de um ônibus. Esse homem não foi preso, porque isso não era considerado um crime, né? Dependia muito do entendimento do judiciário, e depois ele foi preso praticando o mesmo tipo de situação, né? Então, agora a importunação sexual é considerada crime, né? Está tipificada na lei, então a pena também é a reclusão, a prisão. E o que seria a importunação sexual, assim, propriamente dita? É a prática também de qualquer ato libidinoso sem o consentimento da mulher. Isso tem que ser em público? Não necessariamente, né? É que é mais comum ser em público, né? Numa via pública, no metrô, no ônibus, é o mais comum. Uma cantada já não seria isso, é só um ato sexual. Uma cantada pode ser considerada uma importunação sexual também, também. Se a mulher não traz esse consentimento, também pode ser considerado, né? E por essa lei também foi considerado como crime a pornografia de vingança, né? Então, que é muito importante. Tem muito casal que faz algum tipo de vídeo quando briga, quando separa, um dos dois, porque ou vai ser aplicado só no homem? Não. Essa tipificação criminal se aplica a ambos, né? É que é mais comum a mulher ser vítima, né? Então é exatamente esse tipo de situação. Enquanto o relacionamento está ok, está legal, né? Eles trocam vídeos, trocam fotos, e aí quando esse relacionamento acaba, o homem, muitas vezes, geralmente é o homem, ele divulga esses vídeos ou ele as fotos. Na internet, né, e isso agora também é considerado crime, né? Por essa mesma legislação que tipificou como crime a importunação sexual. Isso daí é mais uma proteção para as mulheres que vêm há tantos anos lutando pelos seus direitos, né, doutora? Sim, tudo que tiver para ampliar essa rede de proteção à mulher é muito importante, né? Mas só a lei não basta, né? A mulher tem que ter a consciência da denúncia, né? Toda a nossa sociedade deve ter a consciência de que isso precisa mudar, né? De que tem que ter uma alteração de cultura, né? De que a mulher ela precisa ser respeitada tanto quanto o homem é respeitado, né? Então é um conjunto de fatores que vem ampliando aí a proteção à mulher de que sofre violência doméstica, que sofre violência familiar, mas que também sofre violência sexual. E isso não é feminismo? Não é feminismo. Isso daí é respeito. Isso é respeito, mulheres. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. E esse foi mais um programa Acontece, com a Márcia Negrisoli falando sobre violência contra a mulher.